Jimmy Page consolidou-se como um dos nomes mais influentes da história do rock. Sua técnica, com raízes no blues, né, expandiu-se para world music, para jazz, para folk, para pop, até para música clássica, cara. E apesar de seus riffs pesados serem referências para heavy metal, Page nunca se limitou aí a um único estilo. Antes de alcançar a fama com o LED, o Page trabalhou como músico de estúdio, experiência que contribuiu aí para sua versatilidade toda, né? No entanto, foi com o Zeppelin que ele encontrou o espaço ideal aí para explorar a sua criatividade. A banda permitiu que ele experimentasse diferentes sonoridades e acabou consolidando o seu lugar na história da música, né? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre os 10 maiores solos de Jimmy Page no Led Zeppelin. Vem comigo conferir. James Patrick Page, cara, nasceu no dia 9 de janeiro de 1944 em Heston, na Inglaterra. Sua relação com a música começa ainda na infância ali, quando ganhou uma guitarra acústica, né, um violão, aos 12 anos. Autodidata, cara, ele passava horas treinando e logo foi se inspirando aí no blues americano, né, ouvindo nomes como Elmore James e até o B.B. King. Ainda na adolescência ele havia participado de competições musicais, né, e no início dos anos 60 ele começa então a frequentar os estúdios de Londres como músico de estúdio. Sua precisão e sua versatilidade o tornaram um dos guitarristas mais requisitados da época, colaborando com artistas como The Who, como The Kinks, Donovan. E apesar do reconhecimento, né, o intenso ritmo dessas gravações aí acaba afetando sua saúde, levando-o a se afastar aí temporariamente dos estúdios. E aí, em 1966, cara, ele entra para os Yardbirds, inicialmente como baixista, né, mas logo vai assumir a guitarra ao lado do Jeff Beck. Essa fase com os dois na banda foi muito breve, assim, o Jeff Beck saiu pouco tempo depois, deixando o Page como o único guitarrista. Sob seu comando, então, os Yardbirds flertaram aí com sonoridades mais experimentais, mas o grupo se desfez aí em 68, né? Mas, para cumprir compromissos que a banda ainda tinha, o Page aí acaba formando então os New Yardbirds, recrutando então Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones. Essa química entre os músicos era muito evidente, né? E logo o projeto evoluiu para o Led Zeppelin. O álbum de estreia, né, de 69 do Led, cara, apresentou ao mundo um som que misturava blues, psicodelia, peso. Além de guitarrista, também assume o papel de produtor, né, utilizando técnicas aí inovadoras para capturar a intensidade do Led, né, acabando em estúdio. Os álbuns seguintes acabaram consolidando o Zeppelin como um dos maiores grupos da história do rock. Page se torna então referência tanto pela criatividade nos riffs quanto pela abordagem experimental na produção musical. E aí, com o fim da banda em 1980, após a morte de John Bonham, Page seguiu evoluindo com música, mas o período com Led Zeppelin permaneceu aí como o auge de sua trajetória. E nesse curto espaço de tempo, cara, que fez parte de uma das maiores bandas do planeta, ele acaba deixando sua marca na história, gravando não só músicas memoráveis, enfim, como solos inacreditáveis. Mas, e quais foram eles? Quais os que têm texturas, mais experimentações? É agora a hora, hein? Os 10 maiores solos de Jimmy Page do Led Zeppelin. E o primeiro lugar vai te surpreender. Bom, começa pelo número 10, Fool in the Rain. O último single do Led Zeppelin destacou-se por sua ambição, né, que uniu aí um groove latino a uma melodia pop. A faixa ganhou destaque pelo solo incomum que ele usou, né, que mesclou palhetadas rápidas com frases líricas, que foi criando assim uma execução, aliás, única para alcançar o som característico, né? Ele utilizou um pedal MXR Blue Box e produziu aquele som de oitava marcante, sabe? A performance, ao mesmo tempo improvisada e estruturada, acaba se tornando um marco na história do rock. A faixa número 9 é Atlas Last Stand. Bom, Jimmy Page, cara, sempre teve um fascínio por criar texturas sonoras bem complexas, usando múltiplas camadas de guitarra para alcançar um efeito quase que orquestral, assim. Esse talento ficou evidente nessa música, né? Faixa de mais de 10 minutos que ele considera sua preferida dentro do repertório da banda Led Zeppelin. Em uma única sessão em Munique, Page gravou overdubs de muitas guitarras, assim, construindo uma sonoridade densa e poderosa. Os solos vão variar entre harmonias multitrilhas e passagens mais líricas, onde vão se destacar como alguns dos momentos mais expressivos de sua carreira. No oitavo lugar, Black Mountain Side. Ele havia explorado também o folk e sonoridades orientais, né, desde o comecinho da banda, cara. Um exemplo é o Black Mountain Side, a faixa acústica do primeiro álbum da banda, que é acreditada apenas a ele, assim. A música, no entanto, deve muito a Blackwater Side, do guitarrista folk Bert Jansch, uma das grandes influências do Jimmy Page, né? Aqui ele vai utilizar uma Gibson J200, que é afinada
em um tom especial, né? Ré, Lá, Ré, Sol, Lá e Ré de novo, afinação aberta, onde ele simula o som de uma cítara, revelando então seu interesse pela world music. Essa abordagem aí antecipou a diversidade sonora que marcaria diversos álbuns seguintes do Led Zeppelin. Na faixa número 7, cara, a gente tem Since I've Been Loving You. E por mais que ele explore diferentes estilos, o blues sempre foi sua base musical. Aqui em Since I've Been Loving You, a faixa que se destaca todos os membros do Led Zeppelin, né? Page vai brilhar com um solo improvisado e cheio de emoção. Tem dedilhados rápidos, tem bends profundos, e o guitarrista vai mostrar, assim, toda a sua técnica, toda a sensibilidade, né? Criando, então, uma performance intensa e muito apaixonada. Cara, uma curiosidade, a revista Guitar World incluiu o solo na 53ª posição de lista dos 100 maiores solos de todos os tempos. No 6º lugar, Dazed and Confused. O álbum de estreia do Led, cara, é tão inovador e tão repleto de momentos marcantes na guitarra que poderia preencher uma lista inteira. Um dos destaques é Dazed and Confused, faixa que combina um riff pesado e sombrio, né? Com experimentações sonoras mais únicas, assim. Page usou um arco de violino, cara, para criar sons atonais e inquietantes, assim. Mas é o solo que vai levar essa música ao clímax. Com um tom estridente, curvas que acompanham os vocais, assim, uma execução quase que caótica. O guitarrista vai demonstrar aqui toda a sua maestria e sua ousadia. Essa mistura de técnica e improvisação também define alguns dos melhores momentos de Page, cara, consolidando Dazed and Confused como um marco na história do rock. Uma obra que continua a impressionar, cara, pela sua intensidade e pela sua originalidade. No 5º lugar, eu trago Black Dog, que é uma das músicas mais intrincadas do Led, cara. Construída em torno de um riff sinuoso, assim, que se desdobra em um diálogo entre os instrumentos e os vocais, né? A guitarra de Page, gravada com uma das Les Paul conectada diretamente à mesa de som e comprimida, né, cara, vai criar uma base sonora muito poderosa. No entanto, é o solo final que vai roubar toda a cena. O solo é improvisado em 4 takes, cara, e ele mostra Page em sua essência assim única, melódico, expressivo e cheio de feeling. A fusão entre a estrutura de compor, assim, né, e a liberdade criativa resulta em algo que é único, maior do que a soma de todas as partes. Mais uma prova de como Jimmy Page transformava técnica e inspiração em momentos memoráveis. Em 4º lugar, cara, Communication Breakdown. Jimmy Page popularizou uma técnica de paletada rápida e marcante que se tornou referência para guitarristas de rock no mundo todo, assim. No primeiro álbum do Led Zeppelin, a música Communication Breakdown soava tão à frente do seu tempo, cara, que parecia vir de um outro planeta, assim, sabe? Graças, em grande parte, ao solo do Jimmy Page, que foi muito pra frente, muito revolucionário. Aqui ele usou uma Fender Telecaster, que estava conectada a um pedal wah-wah, Vox totalmente fechado, e o guitarrista criou um tom assim distinto, cara, agressivo, que acaba definindo essa faixa, assim. E a sonoridade, cara, única e a energia contagiante do solo não deixaram dúvidas, né? Ele merece um lugar nos top 10 de solos de Jimmy Page, com certeza. Uma prova, cara, de como Page transformou a guitarra em um instrumento de inovação e impacto, influenciando aí gerações de música. No 3º lugar é You Shook Me. Com uma trajetória que passou pelo blues e pelos Yardbirds, né, cara, era muito natural, assim, que o Jimmy Page fosse incluir uma pegada blues mais old school, assim, no primeiro álbum do Led, né. E aí o Shook Me foi a escolha perfeita, assim, uma releitura poderosa de um clássico, né. A versão de Page, no entanto, gerou um certo desconforto em Jeff Beck, cara, era ex-colega de sua banda, né, que também havia gravado a música. Mas apesar dessa polêmica toda aí, a interpretação do Zeppelin acabou se destacando pela intensidade e pela atmosfera pesada, né? Marcada pela guitarra visceral de Page, mas principalmente também pela voz carregada de Robert Plant. No 2º lugar, Heartbreaker. No 2º álbum do Led Zeppelin, Jimmy Page deu uma aula de técnica e ousadia em Heartbreaker. O solo de guitarra sem acompanhamento, repleto de hammers-on, pull-offs, né? Paletadas rápidas, ajuda a definir o caminho para a geração futura de guitarristas virtuosos. Em uma entrevista a Guitar World, cara, Jimmy Page revelou que o solo foi improvisado e gravado separadamente, sendo depois inserido ali no meio da faixa. Esse também foi o primeiro registro dele usando uma Gibson Les Paul com uma pilha de Marshall atrás dele, que ia se tornar a combinação perfeita e emblemática de todo o seu som, né? E cara, não há como fugir. Em primeiro lugar, Stairway to Heaven, que não só lidera assim essa lista dos melhores solos do Jimmy Page, né, como é amplamente reconhecido como um dos maiores, se não o maior solo de guitarra na história do rock. O clímax dessa faixa, que mistura folk, música renascentista e hard rock, foi gravado por Page em sua Fender Telecaster de 59, após alguns ensaios, né? O solo captura tudo que torna o estilo de Page único. O
tom inconfundível, a sensibilidade melódica e a técnica é impecável, cara. A conclusão é, com uma rápida sequência de notas, é um dos licks mais icônicos e influentes de guitarra moderna. Starway to Heaven, cara, é, sem dúvida, a obra-prima de Jimmy Page. Não falei que ia te surpreender? Eu tenho certeza, cara, que você aí do outro lado pensou que ia ser Starway to Heaven, confessa pra mim, cara. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like. Se inscreva no canal e conta pra mim, cara. Concordou com a lista? Achou que ficou algum de fora? Se ficou de fora, por qual você trocaria? Conta pra nós nos comentários, tá? Valeu, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!